Onde está o Mestre, o soberano Filho, que o Pai mostrou a nós, o Cordeiro de Deus. Louvor a Deus, para sempre, amém. Amado irmão, amada irmã, que alegria, mais uma vez estamos juntos para meditarmos a palavra do Senhor neste dia 2 de março de 2026. Sou Pedro Marques, da PMC Católica, e te convido para se inscrever no nosso canal, ative o sininho das notificações e vamos trilhar esse caminho maravilhoso durante este ano, meditando a palavra do Senhor a cada dia. Hoje a igreja faz memória de alguns santos, dentre eles Santa Ângela da Cruz, de Santo Troades Mártir na Turquia, no ano 250, São Ceada, bispo na Inglaterra, no ano 672, São Lucas Casale, de Nicócia, monge célebre pela sua profunda humildade e grandes virtudes, Itália, século IX. Santa Inês, abadesa, que sendo filha do rei Ottokar, recusou as núpcias régias de ser esposa dele para ser esposa somente de Jesus Cristo. Abraçou a regra de Santa Clara num mosteiro fundado por ela mesma. Aliás, edificado por ela mesma, no ano 1282. E também do beato Carlos o Bom, mártir na Bélgica, no ano 1127. Então vamos meditar a palavra do Senhor para hoje. Lucas capítulo 6, versículo do 36 ao 38. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Amados irmãos e irmãs, neste evangelho de hoje, somos colocados diante de uma das exigências mais altas de toda a vida cristã. Ser misericordioso como o Pai é misericordioso. Lucas 6, 36. Não é um simples conselho moral, mas é um chamado à participação na própria vida de Jesus, na própria vida de Deus. Lucas aqui apresenta o chamado, Sermão da Planície, paralelo ao Sermão da Montanha de São Mateus. Se em Mateus ouvimos sede perfeitos, Mateus 5,48, aqui ouvimos sede misericordiosos. Isso nos ensina algo fundamental e profundo. A perfeição cristã consiste na misericórdia. Atentemos bem a isso. A perfeição cristã consiste na misericórdia. Nosso modelo não é apenas um ideal humano de bondade, como muitas vezes as pessoas pensam, de ser caridoso, de ser social, mas aqui o próprio Pai, na Sagrada Escritura, revela constantemente que Deus é rico em misericórdia. Vejamos também isso em Efésios 2:4. No Catecismo da Igreja Católica, nós aprendemos: o Evangelho é a revelação em Jesus Cristo da misericórdia de Deus para com os pecadores. Catecismo número
846. O Evangelho é a revelação em Jesus Cristo da misericórdia de Deus para com os pobres. Portanto, quando Jesus nos pede misericórdia, que ele nos pede que vivamos aquilo que primeiro recebemos. Quem experimenta o perdão de Deus não consegue viver na dureza do julgamento. Botando aqui o perdão, eu queria trazer algo muito particular, muito pessoal meu. A gente escuta muito as pessoas duvidarem do perdão, dizer que não precisa, se confessa diretamente com Deus. Eu mesmo já tive essa experiência. E ser orientado por uma pessoa que eu considerava muito experiente, uma pessoa muito madura. E uma vez, em certa ocasião, essa pessoa me recomendou fazer a confissão diretamente para uma árvore. Eu não sei a situação que eu estava passando. E isso veio na minha mente por muitos dias uma reflexão. Como assim? Sempre aprendi a confissão. Já tinha praticado a confissão penitencial várias vezes na igreja. Mas a gente precisa entender. Certas vezes, quando eu fui me confessar, vou relatar aqui um caso particular. Eu cheguei na igreja, não era momento para confissão. Fui até o padre, perguntei se ele podia me confessar. Ele disse: posso? Vá até a Capela do Santíssimo que eu vou já já. Fui à Capela do Santíssimo, me ajoelhei. Quando o padre entra, se aproxima da porta do Santíssimo, da Capela do Santíssimo, e eu olho para ele e vejo como se o próprio mundo, aquele peso do universo tivesse vindo sobre mim. De imediato me assustei um pouco. Me veio até na mente a presença, a visita do anjo São Gabriel a Nossa Senhora. O que ela sentiu, né? A grandeza do céu. E eu olhei para aquele sacerdote e disse: meu Senhor e meu Deus. É o próprio Deus chegando. Foi o que me veio naquele momento. A grandeza. E quando o padre colocou a mão em mim para fazer a absolvição, eu senti aquele peso tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, como se o próprio universo estivesse caindo sobre mim. A certeza que ali é Deus agindo, que é Deus que perdoa, e que as pessoas estão completamente enganadas sobre o sacramento da confissão. Aquelas pessoas que dizem que não precisa confessar com o padre, que a confissão ela pode ser feita diretamente com Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, atentemos. Eu já passei por algumas experiências. Esta foi uma que mais vem na minha memória, porque ela marcou profundamente. E aqui eu mando um abraço especial para esse padre, né? Que naquele dia eu estava passando um momento difícil, ele se propôs, mesmo não sendo um horário, para confissão, e ele trouxe a presença de Deus para mim. Nosso Senhor não está abolindo o discernimento moral. Ele é importante. Nós somos seres humanos. Nós somos pessoas, filhas amadas de Deus. Mas a igreja sempre ensinou que devemos distinguir o bem do mal. O que Cristo condena é o julgamento do coração, a postura de condenação, de soberba espiritual. O magistério recorda que somente Deus conhece plenamente a consciência humana. Quando julgamos com dureza, colocamos-nos no lugar de Deus. A tradição da igreja, especialmente nos padres como Santo Agostinho, nos ensina que odeia o pecado, mas ama o pecador. Gente, este amor de Deus, ele é infinito. Ele é grandioso. A misericórdia não relativiza o pecado, mas ela salva o pecador. É por isso que a gente precisa crer e acreditar que não há pecado, não é pecador por pior que tenha feito. A maior ruindade que ele pode ter provocado. A misericórdia de Deus é sempre maior.
sempre maior. Então, meu irmão, acredite, mude de vida, mude de postura, creia, ore mais. Dedique mais tempo ao Senhor. Porque Ele quer mudar a tua vida. Ele quer transformar o teu coração. Se Ele ver que você não está preparado, Ele vai te dar orientações. Ele vai te dar as coordenadas e aos poucos você vai vencendo o pecado. Isso aconteceu com os santos. Alguns de forma assim mais abrupta mudou de vida. Outros foi mais gradual. Mas Cristo sempre vai nos dar muito mais do que a gente merece, muito mais do que a gente pede. Aqui encontramos uma lei espiritual profunda, a reciprocidade divina. A medida que usamos será usada para nós. Jesus já nos ensinou isso no Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos. Mateus 6,12. No Catecismo da Igreja Católica, no número 2843, não está em nosso poder não sentir ou esquecer uma ofensa, mas o coração que se oferece ao Espírito Santo transforma a ferida em compaixão. Perdoar não é sentir, é decidir. É um ato de vontade iluminada pela graça. Iluminado pela graça. Então, vai muito além de nós. Quando deixamos Deus agir, o Espírito Santo atuar em nós, nós somos capazes do perdão sincero e verdadeiro, independente do feito que a pessoa tenha feito conosco. Jesus usa aqui a imagem da medida cheia, calcada, sacudida, transbordante. É uma imagem comercial da época. Quando alguém comprava grãos, o vendedor podia medir de forma justa ou mesquinha. Deus, ele nunca vai ser mesquinho. Ele é abundante, ele é pleno. A tradição espiritual da igreja ensina que quem vive na caridade nunca perde. Pelo contrário, quanto mais doa, mais se assemelha a Cristo. São João da Cruz, no entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. Olha que frase belíssima. Que exemplo desse grande homem. No entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. Na nossa vida cotidiana, familiar, pastoral, precisamos ter consciência desta reflexão aqui. Tenho sido rápidos em julgar? Costumo guardar ressentimento? Sou generoso ou calculo tudo? Minha medida é estreita ou transbordante? A Eucaristia que celebramos é a maior prova da misericórdia de Deus. Recebemos o corpo de Cristo não porque somos perfeitos, mas porque precisamos ser transformados. Ser misericordioso não é fraqueza, é participar da força do amor divino. Peçamos então, meus irmãos e minhas irmãs, à Virgem Maria, Mãe de Jesus, Mãe da Misericórdia, que nos ensine a ter um coração semelhante ao do seu Filho, que ao final da nossa vida possamos ouvir sempre: vinde, benditos de meu Pai, ao lugar que o Pai vos preparou desde o princípio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Santa Inês de Praga, rogai por nós. Santa Ângela da Cruz, rogai por nós. São Daniel Comboni, rogai por nós. Onde está o Mestre, o soberano Filho?